Eu tive vendo o vídeo anterior e percebi que eu esqueci de colocar uma coisa muito importante sobre a idade mental. Eu falei que regride a idade mental, né, emocional, e que a doença captura uma ou mais pessoas no papel de codependente, que regride junto com o dependente químico, né? Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que é muito perigosa a idade mental do alcoolista de 4 a 6 anos, que é a idade da descoberta. E normalmente quando acontece um caso de estupro ou de alguma coisa assim, essa esposa, né, muitas vezes não comunica nada para a polícia e não toma uma atitude como deveria tomar. E por que ela não faz isso? Ela não faz isso porque ela também regrediu emocionalmente e ela faz hoje o papel de mãe dessa criança de 4 a 6 anos. Ela não vê ele mais como o esposo dela que tem 50. Então é como aquela mãe que pega lá o priminho, né, mexendo com a priminha, ou qualquer coisa assim, uma priminha com o priminho, ralha com as crianças e fica por isso mesmo. Então desculpe não ter colocado isso, e eu achei importante para vocês entenderem por que as coisas acontecem, e quem não entende isso fica chocado às vezes com a atitude dessas esposas que não tomam, né, não tomam uma atitude, porque poderiam tomar uma atitude muito antes para que isso não acontecesse. Inclusive as pessoas têm a noção, né, de que o álcool é uma bebida, e o álcool não é uma bebida, o álcool é comida. Então, cada ml de álcool tem calorias falsas. Por isso que o indivíduo, ele vai lá num bar, certo? E ele só bebe, ele pouco come em casa. Porque na realidade ele se alimenta do álcool. O álcool é um alimento, só que com falsa caloria. Então é interessante o seguinte, quando o indivíduo está em estado terminal, assim como o bebezinho que mama, né, só mama e pouco come, ele só mama o álcool e pouco ele come. Aquele bebezinho que dorme 20 horas e fica 4 horas acordado, ele dorme 20 horas e fica 4 horas acordado. Então ele vai voltando à fase de bebê, até o óbito. É interessante também, outro fenômeno que acontece, que dá para a gente fazer uma correlação com um funil. É como se tudo passasse por um funil. Ou seja, aquele sujeito que teve um monte de chance na vida, todas aquelas chances jogadas no funil e passa no funil e não sai quase nada. Aquele sujeito que falava bastante, falava com todo mundo, era extrovertido, hoje, afetado pelo alcoolismo, ele pouco fala. Assim como um bebê, ele pouco fala, né? Muda completamente o vocabulário dele, diminui o vocabulário. Assim como o bebê vai precisar aprender a falar, ele se transformou num bebê que está parando de falar, está com a dificuldade do bebê em falar. Outra situação também é aquele sujeito que antes de desenvolver e instalar a doença, ele bebia de tudo, bebia cerveja, bebia uísque, bebia vodka, bebia champanhe, ele bebia de tudo, né? Joga tudo isso no funil. E agora ele bebe o quê só? Ele só vai beber cachaça porque é barata. Então parece que tudo passa por um afunilamento. A dicção, as oportunidades, tudo joga nessa espécie de funil. Afunila tudo. Ok? Eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo agora sobre a escuta do dependente químico. Então, vocês já perceberam que dependente químico não tem escuta, né? Porque se tivesse escuta, já teria parado de usar droga há muito tempo. Porque todo mundo fala para eles que droga faz mal, que não pode usar, né? Então, aonde eles vão, aonde eles são internados, no médico, no psicólogo, no psiquiatra, todo mundo fala a mesma coisa. Os familiares falam 25 horas por dia a mesma coisa e não adianta. Eles não mudam o comportamento. Por que eles não mudam o comportamento? Porque as drogas são ototóxicas, ou seja, além de psicoativas, elas bloqueiam a escuta do indivíduo. Tá? Então é o seguinte, até 1980, né, nós achávamos que o indivíduo precisava beber por muito tempo para se tornar um alcoolista crônico. Então a gente achava assim, que o indivíduo começava a beber com 15 anos, com 25 seria dependente.
Se ele começasse com 25, com 35 seria dependente. Se começasse com 35, talvez nunca fosse dependente. Na realidade, a coisa não funciona muito assim, não. Então, hoje sabe-se, com a moderna tomografia, que uma criança que começa a beber com 12 anos, com 13 anos e meio, é um dependente crônico. Ou seja, com 1 ano e meio, não precisa décadas para se tornar um dependente. Então, a tomografia mostrou que, com 1 ano e meio, a criança tem o cérebro diminuído no tamanho, em 10%, e a principal área lesada é a área da escuta. Por isso que o dependente químico não escuta o que nós falamos, não escuta conselho, não escuta lição de moral, ele não escuta nada, né? Dependente químico só escuta as nossas ações. Nós temos que agir para ele poder escutar. Então não adianta dar lição de moral, não adianta falar, não adianta. Então, se você tem esse problema e você fica falando o tempo todo, dando lição de moral, explicando tudo isso, o problema não está com o dependente químico. O problema está com você que não tem noção, né, do manejo, do problema do manejo do dependente químico. Então, isso é patente. O dependente químico não tem escuta, ele só escuta nossas ações. E é muito difícil o indivíduo parar de usar droga. Por que é difícil? Né? É difícil porque no momento em que ele para, ele sente um vazio muito grande. Para onde ele olha, para todo lugar que ele olha, é vazio. Ele olha para trás, faz 20 anos que ele usa droga, ele largou o colégio, ele não tem emprego, ele perdeu tudo que ele tinha, né? Ele perdeu os amigos, né? Só tem, hoje ele só tem amigos que usam droga, não são amigos da droga. Então ele olha para trás, tem tudo por conquistar. Olha para frente, não tem nada. Então tudo é vazio. Olha para dentro de si, é um vazio muito grande, uma solidão muito grande. Então é muito fácil ele tentar preencher esse vazio novamente com droga. Em contrapartida, as pessoas que entram no papel de codependência, né, possivelmente esposas e mães, também abandonaram tudo, né? Grudaram no dependente químico e ficaram fazendo o papel de mãe neurótica dele. E abandonaram o marido, abandonaram os outros filhos, abandonaram o emprego, abandonaram os negócios, abandonaram as viagens, abandonaram a faculdade e ficaram cuidando neuroticamente do dependente químico. Então, também se olhar para trás é um vazio. Também se olhar para frente é um vazio. Tudo por conquistar. Então, o sujeito usava droga e sente todo esse vazio. E esse familiar ou esses familiares usavam o sujeito como droga, também sentem um vazio. Então é muito fácil para as pessoas voltar no comportamento anterior. Porque no comportamento robótico, né, neurótico, o indivíduo não enxerga nada. Ele só faz aquele comportamento, não pensa, não reflete e volta, volta tudo o problema como era. Então a situação é a seguinte. Fala-se muito em recuperação, né, na dependência química. E recuperação não existe. Não existe recuperação. O que tem que existir em dependência química é uma superação. Porque se a gente recuperar uma pessoa que usou droga, um dependente químico, então recuperar significa conseguir fazer ele voltar exatamente naquele momento que ele não usava droga, como ele era. Mas se a gente ajudar ele a voltar exatamente naquele mesmo momento, naquele ser que ele era antes de usar droga, esse ser vai usar droga. Então, dependência química envolve uma superação, né? O indivíduo tem que superar tudo isso. Ele tem que se transformar num outro ser. E a família tem que se transformar numa outra família. Tem que mudar tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que dependência química, quando tem dependência química, não fica pedra sobre pedra. A dependência química ela sempre vai acabar com um óbito. Alguma coisa tem que morrer. E a gente pode escolher o que morrer. Então, podemos escolher que o dependente químico morra. Podemos escolher morrer no lugar do dependente químico. Podemos escolher morrer. Podemos escolher morrer a doença. Também podemos escolher morrer a doença. Então nós escolhemos. Podemos escolher morrer o nosso comportamento. Morrendo o nosso comportamento, morre a doença.
Mas o que eu quero passar para vocês é que a dependência química sempre termina com um óbito. Ela não termina se não tiver um óbito, né? Então, o principal é que as pessoas acordem para quê? Para que haja o óbito do nosso comportamento, né? Que gera tudo isso. Quer dizer, o nosso comportamento da codependência contribui para a dependência. E o da dependência contribui para a codependência. Ok?